Pois é, e essa última frase, né, doutora Fernanda, nem sempre essas pessoas são levadas a sério, esse tratamento é levado a sério. Sim. Então a gente traz um resumo muito bem aí, ó, crianças e adolescentes fora de controle. A senhora recebe, né, aí com seu consultório, pais reclamando sobre essa agressividade. A primeira pergunta que eu queria fazer para a senhora é a seguinte: qual é o principal motivo de queixa dos pais? O que leva os pais até o seu consultório? Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Então, o que geralmente leva são os eventos de comportamentos agressivos direcionados a pessoas da própria família. E aí o alvo acaba sendo pai e mãe, ou os próprios irmãos, mas geralmente são comportamentos ou extremamente agitados, irritados, impulsivos, com atos violentos ou não. Porque às vezes a agressividade ela pode iniciar, por exemplo, de forma verbal, uma agressividade mais verbal, ameaças de que vai fazer ou de que pode fazer, e vai à cozinha, pega uma faca. Então já dá alguns indícios de que alguma coisa não está muito bem. Mas a evolução para uma agressão física é sempre mais dolorosa para os pais, principalmente, né? Porque muitas vezes eles não conseguem identificar o que está levando, o que está gerando aquela violência tão grande vindo de um filho que é alguém que você cuida, né? Então, essa é a pergunta, né? O que gera essa violência? Qual é a causa dessa violência de adolescentes, né? Porque crianças, a gente pode falar daqui a pouquinho, mas de adolescentes, o que causa essa agressividade? Então, a gente não pode... Há um mito, né, de que a criança, o adolescente, ele apareceu dentro de casa. Parece que não tem um processo que vai acontecendo nesse adolescer. Então, você tem um processo que vai acontecendo até a criança virar adolescente. Então, são basicamente, se a gente puder dizer, são 12 anos, mas 12 anos é um número, mas geralmente, com 12 anos, a gente diz que a criança entrou ali no processo da adolescência. Criança não aparece, não nasce, não brota adolescente de repente. Então, a gente tem esse processo e a gente não consegue dizer que um único fator vai ser o causador de um comportamento agressivo ou um comportamento violento. O que é considerado um comportamento agressivo? Um comportamento agressivo é um comportamento de aí vem, né? O comportamento agressivo é aquele comportamento em que eu tenho um confronto com figuras de autoridade ou até mesmo com meus colegas por uma razão muito banal. Por uma razão banal. Bater. Por uma razão que outras pessoas vão olhar e falar, nossa, por que essa intensidade para essa situação? Então, aí você tem um comportamento muitas vezes agressivo que não é obrigatoriamente físico. Tá? Ele pode ser só verbal. Mas você percebe um descompasso entre o que aconteceu, o que gerou aquela situação e aquela reação. Tem um limite, por exemplo, tem um limite que os pais, quem está em casa ouvindo a gente agora, pode falar, opa, está passando do limite. Existe essa linha? Pois é, eu acho que essa linha, eu acho que quem vai marcar essa linha vai ser exatamente a família, que precisa dar esse contorno. O que para minha família é aceitável, para a sua família, de acordo com os conceitos da sua família, pode não ser aceitável. Então, esse contorno, ele é familiar. Então, como eu estava dizendo, a violência em si, o comportamento agressivo ou violento, como a gente tem visto aí com esses assassinatos e tudo mais, ele não vai ser explicado por uma única razão. Então, eu não vou, não, é culpa da família que não dava atenção, é culpa da família. Existe uma coisa que é minha, eu carrego a minha carga genética. Eu carrego a minha carga genética e eu vou, de acordo com o ambiente em que eu estou inserido, eu vou manifestar algumas características ou não daquela carga que eu carrego. A gente não fala muito em personalidade ou alteração de personalidade na infância nem na adolescência, mas a gente fala em traços de personalidade, em temperamento, que é uma coisa que a pessoa carrega. Desde pequeno você observa que aquela criança tem um temperamento forte, tem um temperamento explosivo, com pouca coisa ela já apresenta uma explosão, características de explosão, mesmo os pais tentando dar esse limite. Aí tem que procurar ajuda. Aí tem que procurar ajuda. Agora, doutora, a gente vive aí numa situação de celular, de rede social, né? Tem até a série da Netflix agora, não é? Adolescência, que está bombando, que está trazendo esse assunto. Sim. Adolescentes que não conseguem ficar sem o celular e quando você tira, eles
é como se eles fossem uma arma, né? É um membro, né? Você está tirando um membro, quase fazendo uma amputação de um membro, quando você pensa em tirar. A gente costuma dizer que hoje a gente não consegue dizer, por exemplo, não vai usar, né? Não existe o não vai usar hoje um celular para um adolescente, aí a gente está falando de alguém de mais de 12 anos, é algo que realmente é muito difícil de dizer. Difícil porque tem várias questões, né? Você tem realmente a utilidade, você tem a inclusão em grupos, pelo meio social, só que os combinados, eles precisam ser antes de você entregar esse belo presente ou essa arma branca, porque de acordo com como vai ser usado, vai ser uma arma branca ou vai ser um presente. Está sendo mais para arma. Está sendo mais para arma. Por quê? Porque não tem maturidade que acompanhe algo tão poderoso. Tem que ter limite. Tem que ter limite, mas tem vários aplicativos que fazem e ajudam nesse processo. Daí a necessidade dos combinados serem feitos antes de você entregar. O videogame também. Videogame também. Quando a gente fala em tela, a gente está falando de telas. A gente está falando de televisão, videogame, celular. O celular você carrega, né? Então você vai embora com ele. Então é mais difícil, muitas vezes, de você controlar. Por isso os aplicativos de controle parental. E o que mais acontece é você entregar, né? Pelo menos em consultório, o que mais acontece, eu dei com 6 anos de idade. Né? Tem idade? Não tem uma idade, né? A gente sabe que a gente tem, pode usar 2 horas até tal idade, 3 horas até tal idade, mas vai muito desse porque, por exemplo, você tem famílias em que o próprio pai, ou a mãe, geralmente é o pai, tá? Mas assim, o pai gosta de videogame. E aí você vai dizer que o pai não pode jogar videogame, ou que não vai... É um momento de conexão, é um momento bacana. O que acontece é que muitas vezes esse mesmo pai, ele joga o joguinho dele com a criança de 6 anos. Só que ele tem, né, muito mais, e a sinopse está ali, acima de 18. Aí Jogos vai fazer violentos. Exato, vai fazer sentido para aquela criança? Vai fazer sentido? Aquele momento de conexão não pode ser com um jogo que seja compatível com a idade da criança e não com a idade do pai? Mas então, se ele joga jogo violento com o pai, logo ele será uma criança agressiva e vai se envolver com crime. Não, também não. Não é, como eu falei, não é uma coisa... comportamento violento é multifatorial, são vários fatores. O jogo violento pode ser um fator a mais? Pode ser um fator a mais, mas jamais vai explicar de forma exclusiva, né? Eu sei, doutora, que a senhora não pode falar especificamente sobre esse caso que aconteceu na Serra, não é? Mas eu vou fazer uma pergunta em relação a crianças e adolescentes que fazem tratamentos, né? Tratamentos psicológicos, eu não sei o termo correto, mas que elas podem entrar em surto. Muita gente acaba tirando a medicação sem procurar o auxílio médico, né? Ou não cuidando muitas vezes daquela medicação de uma forma mais adequada, vigiando, por exemplo, o adolescente. Então isso como que os pais devem ver isso, né? O que é esse surto que os adolescentes ou crianças podem ter enquanto eles estão fazendo um tratamento? Pois eu acho que a gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais crítica em relação a isso, né? Hoje a gente tem uma dificuldade de acesso à informação e acesso médico de qualidade muito grande. Então, muitas vezes, os tratamentos, as intervenções, principalmente medicamentosas, e aí eu vou falar só de intervenção medicamentosa, ela é iniciada e a pessoa só vai conseguir um novo atendimento após 6 meses até 1 ano após. E aí vai sendo feito o que é possível de ser feito em serviço público, que é a repetição das receitas, por exemplo. Mas isso a gente sabe que dificulta muitas vezes a adesão ao tratamento, porque você pode ter algum efeito colateral no meio do caminho e isso não foi visto. E uma própria dificuldade de adesão daquele adolescente, porque não se vê com nenhum transtorno psiquiátrico, nenhuma doença mental, nada, né? O mundo está errado, não sou eu. Então, eu não vejo problema. Se eu não vejo problema, por que eu vou fazer uso de remédio? Se quem está fazendo... Meus amigos fazem bullying comigo, por exemplo, minha professora cobra 1000 coisas de mim e eu não quero fazer, e só porque eu não quero fazer, né? Me manda para fora de sala, eu sou expulso, né? Ou então, meu pai e minha mãe ficam me perturbando o tempo inteiro. Eu tenho que arrumar meu quarto, eu tenho que lavar a louça. Então
estão me perturbando e querem que eu tome remédio por causa disso. Então, sim, a gente tem que fazer uma junção de situações, porque realmente não é algo simples. A adesão ao tratamento é muito difícil. Agora, doutora, para a gente finalizar, eu queria te perguntar o seguinte, né, para o pai, a mãe, o familiar que está vendo a gente e que acha que perdeu as rédeas do filho e do adolescente, o que ele pode fazer? Eu acho que o mais importante no primeiro momento é justamente parar tudo e falar e reconhecer que perdeu as rédeas, porque isso também muitas vezes não acontece. Eu coloco a culpa em você, que é o pai coloca a culpa na mãe, e aí os dois acabam se desentendendo e desconstruindo um lar muitas vezes, também por conta desse núcleo familiar mais fragilizado por essa pessoa, porque acaba sendo, né, acaba desestabilizando um todo. Então, eles se unirem, primeira coisa são os pais realmente se unirem e falarem e tomarem partido daquilo como para si. Não, o problema é nosso, a dificuldade é nossa e a gente vai tomar as rédeas e vamos procurar ajuda. Essa ajuda pode ser com um psicólogo que faça ali uma intervenção, pode ser com um psiquiatra que possa fazer também essa conexão, mas geralmente vai ter que ser uma caminhada que dificilmente vai ser só uma intervenção medicamentosa. Ok, conversamos aqui com a psiquiatra infantil, doutora Fernanda Mapa, muito esclarecedora. Obrigada. A sua entrevista. Muito obrigado por estar com a gente. Obrigada aqui no a vocês. Boa Notícias. Tá, doutora? Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Gente, vamos continuar.